Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e com mais um vídeo aqui da teoria, no final com umas duas questões para aprimorar o conhecimento. Vamos voltar para mecânica e falar um pouco sobre o movimento no campo gravitacional uniforme. Ou seja, a gente vai trabalhar com movimento bidimensional, com coisas que a gente já viu em cinemática. Então não precisa se preocupar, não é tão complexo. Se você pegou como funciona a cinemática, isso daqui você tira de letra, mas não precisa se preocupar. E qualquer coisa depois é questão de é só fazer questões e ir trabalhando esse assunto com treino e prática que você fica praticamente perfeito no assunto. Começando com a ideia de como a gente está trabalhando com movimento em campo gravitacional uniforme, a gente vai trabalhar com lançamentos ou com o corpo em queda livre. Com lançamentos eu posso dizer que eu jogo um corpo para cima, eu pego uma pedra e jogo para cima, ela vai subir, depois vai cair, ou posso jogar o corpo para o lado e por conta da aceleração gravitacional uniforme, porque a gente não está trabalhando com diferenças de alturas muito grandes. Então, o campo gravitacional uniforme, a gente vai ver como é que o movimento de um corpo vai alterar nessa trajetória e saber como é que a gente vai descobrir a posição desse objeto em determinados instantes de tempo e como esse movimento se comporta. Então, primeiro a gente tem que saber o que é um lançamento necessariamente falando, que a gente vai estudar o lançamento a partir do momento que o corpo que a gente está analisando, ele se desprende, ele sai do que fez ele se movimentar, ele se desconecta do que usou essa força. Então a gente vai estar tratando da cinemática mesmo desse movimento, e não da força que está sendo atribuída para que ocorra o movimento. Aqui você tem um exemplo de uma mão jogando uma pedra para cima, que a partir do momento que essa pedra se desprende dessa mão, ela vai ter uma velocidade inicial, que por conta dessa velocidade inicial, ela vai atingir uma altura máxima, por aí vai. Ou aqui você tem uma raquete que vai bater numa bolinha e ela vai ter uma velocidade inicial numa direção específica, não necessariamente vertical ou horizontal. Como também você vai ter movimentos horizontais, e esses três tipos de movimentos a gente vai trabalhar aqui. E é importante ter em mente que quando a gente vai trabalhar com esse movimento bidimensional, você tem que estar ligado às duas frentes, porque você vai ter o eixo Y, aqui eu estou montando esse movimento, você vai ter o Y, que você pode tratar como um H ou como altura, não importa, é uma letra só para identificar. Aqui um plano cartesiano e um eixo X, em que aqui eu só tenho um plano cartesiano de posições, em que se eu jogo um corpo para cima, é óbvio que ele não vai se movimentar no eixo X, ele está indo apenas para cima no nosso referencial, ele vai subir, porém se a gente tem aceleração gravitacional que é para baixo, a gente vai atribuir que a aceleração gravitacional vai ter um valor, vai ter um sinal, o valor dela vai ser predito para você. Mas o sinal dela, se eu digo que o valor é positivo da aceleração gravitacional, tenha em mente que ela é para baixo. Então, se o positivo é para baixo, tudo que for para cima é negativo. Mas se eu fizer com que a aceleração gravitacional seja negativa, por consequência, eu vou ter que ir para cima é positivo. E se você atribui no começo qual é o sinal da sua aceleração gravitacional, o que é para cima e o que é para baixo, você tem que usar isso até o final do seu cálculo. Tenha em mente isso. E além disso também tem o movimento no eixo X, que se eu jogo um corpo para a direita, você vai ter um corpo se movimentando para a direita, porém ainda vai existir essa aceleração gravitacional para baixo. Porém, no movimento horizontal não tem nada assim. A gente está analisando o movimento perfeito em que não existe resistência do ar, só o movimento por conta da aceleração gravitacional. Então, você concorda comigo que nesse movimento horizontal não tem nada atrapalhando ou fazendo com que esse corpo se mova mais rápido, a partir do momento que, sei lá, ele se desprendeu do corpo que está fazendo com que ele se movimente? Por conta disso, você pode atribuir que na horizontal, o corpo vai acabar tendo movimento retilíneo uniforme, porque não existe aceleração, ele só está se movimentando. Porém, na vertical, você tem um movimento retilíneo uniformemente variado, porque você vai ter uma aceleração constante, que é a aceleração gravitacional, que vai estar no corpo a todo momento. Então, enquanto o corpo ele vai para a direita com uma certa velocidade em determinado tempo, ele vai descendo vai fazendo uma parábola devido a essa aceleração constante para baixo. Da mesma forma que você pode ter um objeto que vai ser lançado obliquamente, assim, com a horizontal, um ângulo oblíquo, e por conta disso ele vai fazer uma parábola, mas você vai ter que, deixa eu fazer aqui melhor,
Você vai ter que, se você tem uma velocidade nesse ângulo aqui, você pode, utilizando vetores, trazer uma velocidade vertical, uma velocidade horizontal, e você pode ter uma velocidade vertical. E a partir disso, a partir desses componentes da velocidade, você vai analisar individualmente o movimento na vertical e o movimento na horizontal e o movimento na vertical. Não sei porque eu estou trocando esses termos, mas espero que tenha ficado entendido essa ideia, que você vai só analisar com a cinemática básica que você pega no começo do primeiro ano, esse contexto de você ter um movimento na horizontal e um movimento na vertical, e vai utilizar as informações que lhe foram ditas para se ajudar nos próprios cálculos. Uma informação que você descobre a partir do movimento na vertical vai ser importante no movimento na horizontal, e eu vou mostrar o porquê. Aqui tem como eu já demonstrei os tipos de movimento, só que agora com as imagens do tópicos de física fica um pouco mais bonito. Que aqui você tem um movimento na vertical, em que ela vai ter algumas propriedades interessantes que você pode ver, em que o movimento de ascendência, o movimento quando o corpo está subindo, tem o mesmo tempo, quando você pega o mesmo caminho, o movimento do corpo descendo. E ele vai percorrer variações de espaços iguais em tempos iguais. Tipo, daqui para cá, você tem uma variação de espaço, que é a mesma daqui para cá, em que o corpo aqui está subindo e aqui o corpo está descendo. Porém, o tempo dele vir daqui para cá é o mesmo tempo dele vir daqui para cá. Porque pensa, aqui quando ele é lançado, o Sol ele tem sua velocidade máxima, que inclusive a velocidade máxima quando ele está voltando também. Só que em módulo, em sentido contrário. Aí as velocidades nos pontos vão ser iguais. Quando ele vai subindo, ele vai perdendo velocidade, ele chega aqui no topo e fica com velocidade zero, que é a mesma velocidade daqui, que é zero. Aí a partir daqui ele começa a descer e adquirir velocidade. O tempo que ele gastou indo daqui até aqui é o mesmo que ele gasta vindo daqui até aqui. Então se você encontra o tempo que ele demorou para subir, é a mesma coisa de você encontrar o tempo que ele vai demorar para descer. Tem esse equilíbrio no movimento. Aqui você tem um movimento na horizontal, em que você pode pegar esse tempo que ele demora para descer e utilizar para descobrir qual a distância total que ele faz, porque ele vai daqui até aqui, enquanto ele estiver nesse movimento acima do solo, porque se ele estiver no solo ele não está em queda, então não tem esse movimento que a gente está analisando. Então a partir da altura você pode descobrir quanto tempo o corpo demora para chegar até o solo, e a partir desse tempo você utiliza para descobrir qual a distância que ele faz daqui até aqui. E aqui você tem um movimento oblíquo, em que você tem algo mais completo e mais complexozinho, onde tem algumas equações que eu vou demonstrar aqui. Mas nesse ponto é como eu demonstrei, você vai ter uma velocidade aqui num ângulo, em que você pode dividir entre a velocidade na horizontal e a velocidade na vertical, que ao subir ele vai perdendo essa velocidade na vertical. Você tem sua altura máxima, que como eu falei, se você vê o tempo necessário para ele vir a partir da sua velocidade inicial até o seu máximo, você consegue descobrir qual é essa distância aqui, analisando a velocidade na horizontal, porque vai ser sempre a mesma velocidade. Como eu disse anteriormente, não tem nada que está atrapalhando esse movimento na horizontal. Então, a partir daí, se você pega isso e multiplica ainda por 2, você tem um alcance máximo do corpo. Ele vai desse ponto até esse ponto, num tempo que você pode classificar como T maiúsculo, que é o tempo necessário para ele fazer todo esse caminho. E você vai ter sua altura máxima a partir daqui. Aqui é dele subir e voltar até a altura inicial. Que depois ele for, você continua analisando o movimento. Mas aqui você tem toda essa situação, e o tempo dele subir vai ser o mesmo tempo dele descer. Você vai ter o alcance máximo e tal. Não é tão complexo. Não precisa se preocupar tanto nesse assunto. Literalmente, se você sabe cinemática e tem uma lógica física, você consegue desprender esse assunto muito bem. Então, só ir com calma no treino que você vai descobrindo. E aqui aquela imagem um pouco mais ampliada, é aqui a demonstração numa imagem em que você tem que o movimento na horizontal é um movimento retilíneo uniforme, e na vertical você tem um movimento retilíneo uniformemente variado, que causa essa parábola na trajetória. Tem algumas equações que podem parecer um pouco estranhas, mas não se preocupem. Esses senos e tangente que aparece aqui, cosseno também, surgem por quê? Quando você tem um lançamento oblíquo, você vai ter um ângulo. Para você pegar esse vetor e abrir, ter a sua componente na horizontal e a sua componente na vertical,
você vai precisar do seno ou cosseno desse ângulo. Trigonometria você vai ter que utilizar. E a partir disso você descobre quais são esses valores aqui. Por exemplo, a primeira equação ela está dizendo qual o tempo necessário para ele subir e descer. E ela está dizendo aqui que é 2 vezes a velocidade inicial vezes o seno desse ângulo vezes dividido por g. Por que isso? É só você lembrar que você tem a equação horária da velocidade que vai dizer qual a velocidade final baseando-se... Cadê? Peraí que vai dizer qual a velocidade final, tendo em vista a sua velocidade inicial e a sua aceleração no corpo e o tempo que passa. Esse alfa que eu uso para aceleração. Só que no seu ponto mais alto, você está vendo esse movimento na vertical, a velocidade é zero, porque ele chegou no ponto mais alto, ele vai começar a descer. Então aqui vai ser zero. Aqui eu tenho a velocidade inicial que não importa aqui para a gente construir a equação, isso é uma velocidade inicial que é diferente de zero. E a gente vai ter aqui uma aceleração gravitacional que é negativa, porque eu estou atribuindo que se a velocidade para cima aqui, a velocidade inicial para cima é positiva, a aceleração vai ser negativa. E o tempo. Eu vou passar esse menos gt para lá como positivo. Então boto aqui gt vai ser igual à velocidade inicial. Então o tempo, a velocidade inicial em y inclusive. É sempre bom observar isso daqui. Então o tempo vai ser a velocidade inicial em y dividido pela aceleração gravitacional. Porém, quando você olha a trigonometria, você tem aqui velocidade em y. Você tem esse ângulo aqui, θ. E você tem aqui a velocidade inicial. Se você passar para cá, você tem que isso daqui é a velocidade em y. Então, eu tenho que a velocidade inicial em y vai ser exatamente igual à velocidade inicial multiplicado pelo seno de θ, o seno desse ângulo. Agora é só substituir aqui em cima. Então eu tenho que o tempo necessário para ele subir vai ser igual à velocidade inicial vezes o seno do ângulo dividido pela aceleração gravitacional. E por que aqui tem 2? Porque aqui é o tempo para ele subir e descer. Se o tempo para ele descer é o mesmo tempo para ele subir, você multiplica por 2 e você tem esse t. Que vai ser igual a 2 vezes 0 vezes o seno de θ sobre aceleração gravitacional. E para descobrir aqui essa altura máxima não é tão complicado. A gente vai utilizar o Torricelli, porque ele dá uma boa base só com a aceleração e a velocidade. Essa a gente tem base aqui, a velocidade final ao quadrado. Velocidade final ao quadrado, vou botar aqui a velocidade em y ao quadrado. É igual a velocidade inicial em y ao quadrado, mais 2 vezes essa variação, essa altura, no caso a altura máxima, multiplicado pela aceleração gravitacional. E aqui eu vou botar um menos. Depois eu passo pra cá. Isso daqui é zero, porque a velocidade na sua altura máxima é zero. Passa essa parte para cá somando, porque tem esse menos aqui multiplicando, então aqui vai acabar ficando menos, então eu passo para lá positivo. Então eu vou ter 2gh máximo vai ser igual à velocidade inicial em y, portanto a altura máxima vai ser exatamente igual à velocidade inicial em y dividido por 2 vezes g. E por que aqui tem todo o furicutico de seno? Pelo simples fato... e aqui é o quadrado, esqueci. Pelo simples fato que é só substituir, cadê? Só substituir por isso. Como está ao quadrado, eu vou ter v inicial ao quadrado vezes o seno quadrado de θ dividido por 2g. Se quiser tirar print, pode tirar print aí que você já tem aí um caminhozinho mesmo um pouco bagunçado da equação. Mas vamos para essas equações que são um pouco mais difíceis de enxergar o que elas são necessariamente. Vamos lá. O alcance é essa distância entre a subida e a descida do corpo, entre a ascendência, eu não sei se descendência seria uma palavra em português correta, mas vamos lá. Esse alcance vai ser igual a velocidade em x multiplicado pelo tempo de subida e descida. Apenas. E por que eu não botei o S0? Porque aqui eu atribuí como se a posição inicial fosse zero. Simples atribuição, mas quando você vai analisar fisicamente, lembre-se, se tiver uma posição inicial diferente de zero, você soma aí. Então eu vou ter aqui o alcance e a velocidade em x, é aquele mesmo contexto, só que o x é na horizontal. Então vai ser cosseno de θ, não mais seno de θ. Seno de θ você usa para o y. Então eu vou ter para esse ângulo θ aqui. Se o ângulo fosse aqui é outra, vai. Preste atenção.
Então eu vou ter a velocidade inicial cosseno de θ. O tempo é o tempo de subida e descida. A gente tem um tempo de subida e descida? Tem. Então é só multiplicar por 2 vezes 0 seno de θ sobre g. A partir daqui eu posso dar uma arrumadinha. Eu vou ter aqui então v0² sobre g multiplicado por 2 seno de θ cosseno de θ, que na trigonometria isso daqui é a mesma coisa que seno de 2θ. Por isso que tem aqui seno de 2θ e não 2 seno de θ cosseno de θ. Mas pode ter 2 seno de θ cosseno de θ, você decide o que você usa. Mas aqui fica mais bonitinho porque é menor. Então o alcance vai acabar sendo velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 multiplicado por seno de 2θ. E essa daqui que parece ser bem complicada, não é. Porque ela é literalmente quando você pega a função horária dos espaços no movimento no y, no eixo y aqui, no movimento vertical, e substitui alguns valores. Você coloca os valores do termo de x e por aí vai. Por quê? Eu vou ter o quê? Eu vou ter que y vai ser exatamente igual. Aí eu boto aqui a posição inicial, tanto faz, mas vai ter uma velocidade inicial em y, vezes o tempo, menos a aceleração gravitacional vezes o tempo quadrado sobre 2. Que tempo é esse? Se eu vir na equação do x do movimento da horizontal, eu vou ter a velocidade inicial em x vezes o tempo. Então é só pegar esse tempo e dizer que o tempo vai ser a velocidade inicial em x dividido pelo próprio x. Não, contrário. Eu vou dizer que esse tempo é igual a x dividido pela velocidade inicial em x. Então é só substituir aqui. Velocidade inicial em y dividido pela velocidade inicial em x multiplicado por x menos g vezes velocidade e... Não, aqui vai o... Cadê? Velocidade não, vai ser x² sobre... Eu boto aqui 2 velocidade inicial em x ao quadrado. Porém, lembre-se que tem aquela conversão que eu fiz umas 5 vezes já, que eu boto para o y eu boto o seno de θ e para o x eu boto cosseno de θ. Então vai ficar velocidade inicial cosseno de velocidade inicial seno de θ dividido por velocidade inicial cosseno de θ multiplicado por x menos g vezes x ao quadrado dividido por 2 velocidade inicial ao quadrado cosseno quadrado de θ. Eu corto esse daqui com esse daqui. Isso daqui é tangente de θ. Então, y em função de x vai ser a tangente do ângulo de lançamento multiplicado pela posição, menos a aceleração gravitacional vezes x ao quadrado sobre 2, velocidade inicial ao quadrado vezes cosseno quadrado de θ. Você pode ver aqui, sinceramente, que a única coisa que você vai alterar vai ser o y e o x. Porque o θ, a partir do momento que você lança o objeto, o ângulo já foi definido. A velocidade inicial já foi definida. Então a única coisa que vai ter é o y em função do x. Você consegue saber a altura do objeto com base na posição dele no eixo x, a partir do ângulo de lançamento, sua velocidade inicial e a sua aceleração gravitacional local. Ponto. E isso é a equação. Acabou. Essa equação aí não é tão cobrada. Isso é bem difícil achar essa equação ser muito cobrada mesmo. No ensino médio, muito pouco, eu acredito. Acho que mais em Olimpíada vai aparecer algo que isso vai ajudar. Mas é bom você saber o que existe para que existe. É um aqui, se você precisar criar um gráfico da posição y em função da posição x, essa parábola aqui, você vai trabalhar com isso daqui. Perfeito? Perfeito. Agora eu vou resolver mais pelo menos umas 2 questões, só para fixar o assunto e ter uma ideia de como é
a utilização disso no conteúdo. Essa equação, nem vai precisar dessa equação necessariamente, eu peguei duas equações que são do nível 3 do livro Tópicos de Física, do capítulo que fala exatamente, do tópico inclusive, que fala necessariamente do movimento de campo gravitacional uniforme. Vamos lá, a primeira questão que eu peguei foi a questão 58 do livro Tópicos de Física, do nível do tópico movimento do campo gravitacional uniforme, a edição de 2012, e ele fala o seguinte: na situação esquematizada, a esteira lança horizontalmente as caixas que devem ir diretamente para a vala. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando as influências do ar, determine um intervalo de valores de V das velocidades com que as caixas devem ser lançadas. Então, o que acontece é, essa caixa vai ser lançada, com certa coisa você nem liga para a força necessariamente. Mas você sabe que vai ter porque ele pede a velocidade. Porque a partir daqui você vai ter o lançamento dessa caixa com a velocidade tal que vai ter um movimento na horizontal em que você precisa de dois comportamentos específicos. Esses comportamentos são esses daqui, ó. A partir do momento que eu lanço essa caixa, ela vai ter que ou fazer isso daqui ou isso daqui. Na realidade, não ou, mas entre esse intervalo aqui. Então, vamos estabelecer esses limites de onde ela vai bater nessa quina aqui, onde ela vai bater nessa quina. E para isso, a gente tem essas distâncias. A distância de onde vai ser lançada até aqui e a altura. Por que da altura? Porque a gente vai utilizar aquela ideia. A gente vai ter o tempo necessário para o corpo cair, a queda do corpo. E a partir disso, a gente coloca nas equações para descobrir a velocidade na horizontal para que ele percorra 2,4 metros, mais de 2,4 metros, ou menos que 4,8 metros. Então é simples. Eu tenho uma altura que vai ser igual a 3,2 metros. A partir daí eu tenho uma equação que vai me dizer que 3,2 vai ser exatamente igual à aceleração gravitacional, 10, vezes o tempo quadrado sobre 2, porque aquela S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Porém, a velocidade inicial na vertical não existe, porque é lançamento horizontal, e a posição inicial eu estou atribuindo que para mim isso daqui é 0. Então, a partir disso eu tenho que o tempo vai ser igual a raiz quadrada 2 vezes 32 sobre 10, que é a raiz quadrada de 0,64. O que nos dá um tempo de 0,8 segundos. Então a gente vai trabalhar a partir desse tempo. Para o corpo com a velocidade tal percorrer 2,4 metros a 0,8 segundos, eu vou ter que a velocidade dele vai ser igual ΔS sobre ΔT, 2,4 metros sobre 0,8 segundos. Seria igual a 24 sobre 8. Eu só passei a vírgula desse para cá, então passei essa vírgula para cá também. Então vou ter que 24 dividido por 8 é igual a 3 metros por segundo. Lembre-se que a gente está trabalhando em metros por segundo quadrado, metros e o tempo em segundos. Então, por conta disso, eu tenho essa velocidade que vai ter que ser maior, porém ela não pode ser infinitamente maior, porque vai chegar um momento que ela vai bater nessa outra quina aqui. Então é só usar a velocidade, vou botar aqui velocidade 1, velocidade 2, vai ter que ser igual a 4,8 metros dividido por 0,8 segundos, que vai ser igual a 48 dividido por 8, que vai ser igual a 6 metros por segundo. Então aqui a gente tem que a velocidade vai ter que ser maior que 3 metros por segundo e vai ter que ser menor que 6 metros por segundo para que ela caia ali na vala. Então aqui a primeira questão não é tão complexa. A próxima questão fala o seguinte: há um avião, é a questão 74, e ela fala que um avião de bombardeio voa horizontalmente em linha reta à altura h, com velocidade v. Para atingir o alvo indicado na figura, uma bomba é solta a partir do repouso em relação ao avião, desprezando a influência do ar. No movimento da bomba, determine o ângulo θ, sendo g a intensidade do campo gravitacional. Esse é o tipo de questão que você não vai nem usar números, você tem que saber trabalhar com as próprias letras. Você vai ter que indicar ou criar equações a partir do que você tem. E uma dica que eu dou nesse tipo de equação, você tem que ver quais são
as unidades que ele está te passando. Ele me deu G, ele me deu θ, ele me deu H e ele me deu V. São letras que já são conhecidas pelo enunciador da pergunta. Então, normalmente, a resposta vai vir com essas letras, com essas indicações que já foram dadas. Então, se você criar outra letra para indicar outro tipo de movimento que está ali, lembre-se de tirar ela depois, dependendo da questão. Às vezes, uma mais elaborada, segunda fase de alguma coisa, você possa criar uma letra específica, mas, por exemplo, numa questão do ITA, você vai ter ali os termos necessários que você vai ter que utilizar. E pode ser que tenha um termo que tenha numa equação que não apareceu no enunciado e no final você já tem uma ideia que você vai ter que cortar ele de alguma forma. Então já é uma boa dica. Então aqui não é tão difícil, não é tão complexo quanto a segunda. Você vai ter uma distância aqui. Vai ter uma distância, inclusive o que eu estou falando. Essa distância aqui não foi dada. Não foi dado um D. Mas eu sei que aqui eu tenho um triângulo retângulo. E eu sei que a tangente de θ vai ser igual a distância dividido pela altura. E essa distância é o quê? Essa distância vai ser a velocidade, que é na vertical propriamente falando, que era ele foi lançado do avião, o avião estava na vertical, então a velocidade do corpo ao lançamento só vai ser na vertical. Vai ser essa velocidade vezes o tempo. Que tempo é esse? O tempo de queda. Como é que você descobre o tempo de queda? Você vê que h vai ser exatamente igual a gt² sobre 2. Então, esse tempo vai ser a raiz quadrada de 2h sobre g. Por que eu não estou trabalhando com valor negativo? Porque nessa interpretação dessa questão, o corpo não vai subir. Então, para ficar mais tranquilo, é só dizer que para baixo é positivo. Se eu fosse colocar alguma coisa que está direcionada para cima, eu vou ter que colocar positivo. Mas não vou precisar dessa questão, então sem problema. Aí aqui eu tenho esse t, então é só substituir. Que vai ser v vezes raiz quadrada de 2h sobre g. Perfeito. Aí aqui eu só substituo então esse d, que eu falei que se tiver um termo que você não vai utilizar, substitua. Lembrando que tangente não é necessariamente um termo desse tipo. Tangente é realmente um ente matemático. Então a gente pode deixar aqui. Então aqui é só substituir. Eu vou ter v sobre h multiplicado pela raiz quadrada de 2h sobre g. A resposta pode ser essa, mas se você quiser você pode colocar esse h aqui dentro para simplificar. Então a tangente de θ, o que eu faço? Eu boto aqui que o d, se eu botar o d ao quadrado, eu vou ter que tirar a raiz quadrada dele para que ele não mude nada. O número ao quadrado tirado da raiz quadrada é ele mesmo. Então eu vou botar h quadrado raiz quadrada multiplicado pela raiz de 2h sobre g. Então eu vou poder infiltrar esse h quadrado aqui dentro porque é uma multiplicação. Vou botar aqui d multiplicado pela raiz quadrada de 2h sobre g vezes h ao quadrado. Então daqui eu só tiro esse quadrado com esse h e fico com d multiplicado pela raiz quadrada de 2 sobre gh. É sempre bom saber trabalhar com essas letras e eu acho que é mais tranquilo trabalhar com letra do que trabalhar com número. Só precisa ter o costume mesmo. Com número você pode errar uma coisinha ou outra que você só corta e coloca e tanto faz. Então é isso. Eu espero que tenha gostado. Se você entendeu o assunto a partir da minha explicação e acha que alguém mais vai entender a partir dessa explicação, mande para essa pessoa. Eu espero realmente que o assunto tenha ficado entendido. Qualquer dúvida, ajuda, dica, conselho, qualquer tipo de coisa, coloque nos comentários e por aí vai. Se você acha que esse canal tem potencial para crescer e você quer dar um apoio financeiro, tem um apoia-se também que está passando aí na tela. Então é isso. Muito obrigado e tchau!